lei que mexe na Lei Maria da Penha, colocando na Lei Maria da Penha um dispositivo novo que nos remete aí às tais medidas protetivas de urgência. Lembrando, medida protetiva de urgência é entendida pela doutrina como uma medida cautelar, uma medida emergencial para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência de gênero. Então, quando a mulher se encaixa nas hipóteses do artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela entra numa rede de proteção da 11.340 e agora, dentre esta rede de proteção, surge o tal do auxílio aluguel. Aí você deve estar pensando o seguinte: bom, para que auxílio aluguel se o agressor pode ser afastado de casa? Afastamento do agressor do lar conjugal. E a mulher vai ficar lá. Então, teoricamente, ela não precisa de aluguel, né? A gente sabe que a coisa não funciona assim. Nem tudo é redondinho como você acha. Pode ser que a mulher não queira ficar lá. Muitas vezes ela não tem medo de sair, ela tem medo de sair, para o cara falar, ela abandonou nossa família, não vai mais ter a guarda das crianças, ela foi para outra vida, ela nem se despediu. Então a gente tinha muitos probleminhas que a Lei Maria da Penha já resolveu. E no próprio artigo 23 que eu vou mostrar para você, surge como medida protetiva de urgência em favor da ofendida, o juiz tirando esta ofendida de casa, preservando todos os seus direitos, tá? E agora, nesse contexto, quando a ofendida sai de casa, a Lei Maria da Penha prometeu em 2006, estamos em 2023, que ela teria uma estrutura preparada para acolhê-la. Teria um lugar para ela dormir, um lugar para ela levar seus filhos, um lugar para ela se organizar. E sabe quantos lugares como esse foram construídos de 2006 até 2023? Pouquíssimos no Brasil inteiro. Então as mulheres acabam ficando numa situação delicada. Por quê? Porque a lei fala, pode sair, tem estrutura. Chegava aqui fora, não tem estrutura. Onde é que eu vou dormir? E o delegado não sabia. A delegada de uma DDM, Delegacia de Defesa da Mulher especializada, não tinha estrutura. Juízes inventavam lugares. Prefeituras faziam convênios com hotéis. Por quê? Porque não tinha. Agora, pensando nisso, surge esse projeto de lei, que eu já vou detalhar ali para você, falando o seguinte, não construiu? Beleza, dá dinheiro para ela alugar um lugar. E aí surgem as perguntas decorrentes disso. Quem vai pagar o auxílio aluguel? Por quanto tempo? E a lei nos responde, pelo menos, essa primeira parte. Vamos apresentar para você agora, a partir de agora, essa novidade chamada auxílio aluguel como medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha. Vamos lá. Muito bem, começando aqui a nossa caminhada, tá? Mostrando para você aqui a novidade. Temos aqui a explicação da lei, tá? Leizinha de 2023, 14 de setembro de 2023, fala o seguinte para você, ó. Altera a Lei Maria da Penha para dispor sobre o tal do auxílio aluguel a ser concedido pelo juiz. Grana, auxílio aluguel, ser concedido pelo juiz em decorrência de situação de vulnerabilidade social e econômica. Requisito da ofendida afastada do lar. Requisito. Então veja, a explicação da lei já nos responde muita coisa. Quem vai determinar que essa mulher merece receber esse auxílio aluguel é o juiz. Então não é o delegado, não é o Ministério Público, não é a Defensoria Pública, é o juiz. O juiz diz: essa mulher, por ter vulnerabilidade social e econômica e por estar fora do lar dela, e pela vulnerabilidade que ela tem, no contexto aqui da JVD, Juizado de Violência Doméstica, ela faz jus a essa novidade chamada auxílio aluguel. Essa aqui é a explicação da lei, agora vamos dar uma olhada na redação dos dispositivos, tá bom? Tem 3 artiguinhos só nessa lei e a gente vai mostrar para vocês qual o conteúdo deles.
Artigo 1º. O artigo 23 da Lei Maria da Penha passa a vigorar com o inciso 6. Aí você vai lá no 23, o inciso 6. Conceder à ofendida auxílio aluguel, com valor fixado em função da sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 meses. Primeira resposta de concurso, já está aqui. Por quanto tempo esta mulher vai receber o auxílio aluguel? Por um período não superior a 6 meses, tá? Então eu tenho na lei uma resposta cartesiana objetiva que me dá essa resposta de, no máximo, 6 meses. É o tempo para você se organizar, tá? Saiu de casa, a ofendida está fora do lar e ela precisa de um lugar para ficar. Olha, o Estado não proporciona, por carência estrutural, um lugar para você ficar com seus dependentes. Então você pode alugar um lugar e vai ter o auxílio aluguel por 6 meses. Veja que eu nem falei ainda quem está pagando. A explicação vem agora. Por enquanto, o que a gente sabe? Vulnerabilidade socioeconômica, a ofendida está fora do lar dela, e aí tem um tal do auxílio aluguel, que é uma medida protetiva de urgência, por prazo não superior a 6 meses. Vejam quantos detalhes para montar uma bela de uma questão objetiva. Vamos continuar, vamos lá. O artigo 2º, ele responde muita coisa. O que o artigo 2º diz? Olha, as despesas com o pagamento do auxílio aluguel, lá do 23, inciso 6 da Maria da Penha, que eu acabei de mostrar para você, poderão, eu adoro essas palavras para a gente fazer doutrina, poderão ser custeadas com recursos oriundos de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Lei da Assistência Social, essa aqui, ó, 8742 de 93. A Lei da Assistência Social está aqui no 8742 de 93. Vamos continuar lendo. Então, o tal do sistema, não é o Sistema Único de Saúde não, hein? Aqui é assistência social, é o Sistema Único de Assistência Social. Esses caras têm a grana deles, as dotações orçamentárias, e parte dessa grana pode custear o auxílio aluguel como medida protetiva de urgência. Ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você está explicando para a gente, por enquanto, o tal do auxílio aluguel, como medida protetiva de urgência, na verdade, ele é um benefício de assistência social, isso. Por isso que a vulnerabilidade social e econômica é requisito. Tá legal? Então, eu tento encaixar esta carência estatal em proporcionar para essa mulher, porque está na Lei Maria da Penha, ela tem direito, pô, um lugar para ela ficar, ou ela com os seus dependentes, saindo de casa, e não ninguém construi essa bagaça, então essa mulher ela tem que ficar em algum lugar, tá? E aí surge essa ideia genial, muito boa mesmo, dela ir lá e alugar um lugar. Esse aluguel começamos a ter problemas concretos, porque eu faço aluguel de 30 meses. Eu não posso, só tenho 6 meses de grana do SUAS. Pode pagar, tá? Porque lá tá falando que é num prazo máximo de 6 meses. Então esses ajustezinhos vão acabar tendo de ser feitos, porque este público é muito grande, muito grande. Infelizmente, mulheres são vítimas de violência, saem de casa e pedem ajuda para o Estado. E o Estado agora olha para o Sistema Único de Assistência Social e fala, é daqui que eu vou pegar a grana. O juizão dá aquela canetada, 6 meses de auxílio aluguel para você, tá aí a carteirinha, se cadastra ali para pegar o seu dinheiro. Então veja aqui como vai ser feito o saque, como que o dinheiro vai para a conta dela, como que isso vai funcionar. Isso é detalhe prático, não cai na prova. O que cai na prova é o que eu estou mostrando para você, tá bom? Então agora você já sabe que mesmo o auxílio aluguel sendo uma medida protetiva de urgência, é uma MPU do artigo 23 e não do 22. Já vou te explicar essa diferença, tá bom? Para muita gente falando besteira por aí, então calma, vamos lá. Muito bem, então estamos falando de assistência social.
Aqui a gente fala de União, estados, município, todo mundo aí de forma coletiva cooperando para que a assistência social funcione. E aqui surge um benefício de assistência social, beleza? Muito bem. Terminado, é só isso. Surge aí essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, já está valendo. Tá bom? O que eu vou explicar para você agora? Vou explicar para você agora algo muito importante, que repercute nas consequências criminais de um descumprimento de medida protetiva de urgência, do crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Se você for até a Lei Maria da Penha, no artigo 22, você vai encontrar lá no artigo 22 as chamadas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Ou seja, é essa medida protetiva de urgência que, se desrespeitada, dá causa ao crime do 24A, descumprimento de medida protetiva. É essa medida protetiva de urgência que, se descumprida, pode gerar uma prisão preventiva. O 22, as MPUs do 22. O que eu estou mostrando para você agora também tem o nome de medida protetiva de urgência, mas não é uma MPU que obriga o agressor. O 23 tem medida protetiva de urgência em favor da ofendida e são medidas concedidas pelo juiz. Então eu tenho aqui uma diferença muito grande com consequências muito sérias. O auxílio aluguel entrou no 23 e não no 22, onde tem as MPUs que obrigam o agressor. Tá legal? Então não confunda o 22, que leva o agressor desobediente para cadeia, com o 23, que não tem nada a ver com a vinculação do agressor. E o novo auxílio aluguel está no 23. Assistência. Beleza? Muito bem. Vamos continuar agora. Explicados esses detalhes, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu acabei de te falar, só que de maneira visual. Lei Maria da Penha, seção 3, ó, MPU, medida protetiva de urgência. Porém, não está escrito que obriga o agressor. Está escrito para a ofendida. E aí vem. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, e aí vem a listinha. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ou de atendimento. E aqui a gente pergunta, cadê as casinhas para receber a galera? Não foi feito. 2. Determinar a recondução dela e de seus dependentes para o domicílio dela, afastando o agressor. Era uma das formas de resolver isso. Por isso que fizeram lá o 12C. Quando houver risco iminente de morte e o município não for sede de comarca, o próprio delegado tira o cara de casa e encaminha ali o expediente em 24 horas para o juiz chancelar, tá? Então, por isso que havia essa necessidade de ajuste, porque tinha de ficar em algum lugar. A ofendida ou ofendido seus dependentes tinha de ir para algum lugar, tá bom? E o Estado não fez a lição de casa com a rede de proteção. 3. Isso que bate com o que a gente está falando agora, tá? Presta atenção. Determinar o afastamento da ofendida do lar, aquilo que eu te falei, sem prejuízo dos direitos relativos aos seus bens, guarda dos filhos e o recebimento, a percepção de alimentos. Então, a ofendida quer sair? Quer. Fica tranquila, pode sair. Você vai ter preservado todos os seus direitos. E agora, mais, se for necessário, 6 meses de auxílio aluguel.
Então a lista aumentou para a ofendida que sai do lar, desde que tenha situação de vulnerabilidade econômica e social para poder se encaixar no conceito lá de assistência social, tá bom? Depois a gente tinha separação de corpos. O 5 também foi uma novidade de 2019. A mulher mudou de endereço junto com os filhos. Só que a molecada tem que entrar na escola nova. E nem sempre você escolhe a data que você sai de casa, cara. Violência não marca horário. Então, de repente, ela tinha que sair. Sai correndo com as crianças. Molecada precisa estudar. Putz, mas chegou no meio do ano letivo, agora não tem vaga. Dane-se. Olha o que diz a lei. Determinar a matrícula dos dependentes, instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Se vira, acha uma cadeira e bota na classe. É isso que está escrito aqui, tá bom? Então, em 2019, resolveu o problema da falta de vaga, porque não respeitou, está desrespeitando a lei e uma ordem judicial. Todo mundo acha vaga, tá bom? E agora a novidade: conceder à ofendida auxílio aluguel, com o valor fixado em função da sua situação de vulnerabilidade socioeconômica, por período não superior a 6 meses. Tá aqui a leizinha que a gente está explicando hoje. Então veja, muitas medidas aqui do artigo 23 para proteger a mulher que está nessa situação terrível, que vê a sua vida mudar drasticamente de uma hora para outra em razão de violência, tá bom? Muito bem, apresentado isso, apresentado o 23, né? Temos aqui agora a parte mais de doutrina, fugindo um pouquinho da lei, tentando responder as questões de concurso para vocês. Vamos lá. A falta de estrutura, locais para abrigar a mulher e seus dependentes vítimas de violência doméstica, deu causa a esse projetinho de lei do auxílio aluguel com custeio pelo Sistema Único de Assistência Social. Então, como não tinha lugar para ir, e ela às vezes não quer ir para casa de jeito nenhum, tá traumatizado, pô. Violência na frente dos filhos, às vezes. Você quer voltar lá para quê? Para reviver aquela situação? Você quer fugir daquela vida infernal, tá? Só que você precisa se organizar, você precisa dar uma respirada. E eu não tenho para onde ir. Relaxa. Aluga, 6 meses tá pago. E aí você vai se estruturando. Até lá, o juizão já deu aquela canetada, já pegou os alimentos que vem do cara, tá? Com desconto em folha às vezes. Então você consegue lá se organizar na hora da sua saída. Se nada disso der certo, dá para tirar o cara de casa, se for necessário, tá bom? Então é importante saber que existem soluções. E essa é mais uma delas. Muito bem. Pontos sensíveis, ou seja, as buchas que vão surgir por conta dessa lei que vão cair no concurso. 1. O agressor deve pagar pelo auxílio aluguel. Não adianta você me dar uma resposta rápida. Não queremos uma resposta rápida, tá bom? Por que não? Porque a gente tem que ver aqui o seguinte, ó. A lei não obriga o agressor a pagar nada, certo? Certo. Então vamos com calma. Vou mostrando para você meu raciocínio, tá? Essa lei, ela fala que quem vai custear o auxílio aluguel é assistência social. Muito bem. Do respectivo ente federativo. Porém, olha que interessante, trabalharmos os seguintes pontos. 1. A lei fala que as despesas poderão ser custeadas com recursos de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social. Mas não fala deverão. O poderão, para mim, mostra que o Sistema Único de Assistência Social seria um dos caminhos de custeio. Então, acho que o assunto não está encerrado. Poderia custear os 6 meses e o Sistema Único de Assistência Social, no direito de regresso, buscar essa grana do agressor? Eu só estou pagando assistência social para essa mulher, o auxílio aluguel para ela, por conta desse canalha que desceu a porrada nela. Então a culpa de gastar esse dinheiro público é dele. Daria para pegar um regresso e buscar o dinheiro com o cara?
Será que isso está escrito em algum lugar para a gente fazer algum paralelo? Vamos continuar o raciocínio. Vamos lá. Teleologia da nova norma, ou seja, o que ela quer buscar, o que ela quis dizer. A teleologia da nova norma pensou nisso. Pensou nisso. O projeto de lei, a justificativa do projeto de lei da deputada Marina Santos, abre aspas, trabalha esse tema. Olha o que eu coloquei em amarelinho aí. Essas despesas serão custeadas pelas diretrizes do artigo 9 da Lei Maria da Penha, onde poderão ser programas sociais do governo federal, estadual e municipal, ou pelo próprio agressor. Apesar de não ter entrado expressamente na lei, a ideia do projeto de lei era ir lá no artigo 9º, pegar o regresso. Tudo bem, o Estado paga, mas vamos cobrar desse cara. Veja o que diz o artigo 9º, parágrafo 4º, que o projeto de lei pensou nisso. E agora estou falando do que está na Lei Maria da Penha. O agressor fica obrigado a ressarcir o SUS. Bateu na mulher, ela é atendida pelo SUS, gasta dinheiro público, mas quem deu causa a esse gasto foi o agressor. O SUS vai para cima do cara. Isso já está na Lei Maria da Penha, no artigo 9º, parágrafo 4º. Qual a diferença para esse? O cara agrediu, auxílio aluguel, dinheiro público, o SUAS pode partir para cima do agressor pelo direito de regresso, usando a interpretação analógica do artigo 9º, parágrafo 4º. Então, para mim, é perfeitamente possível cobrar do agressor o auxílio aluguel pela via do regresso. Entenderam meu raciocínio? O paralelo? Então, eu já venho aqui para me posicionar dogmaticamente falando que sim, é perfeitamente possível pela teleologia da norma, pela justificativa do projeto de lei e pelo artigo 9º, parágrafo 4º, cobrar desse cara o auxílio aluguel no direito de regresso. Perfeito? Minha posição. Continuando. Segunda pergunta, que é a pergunta que vai mais ser feita por aí e falado nas aulas. O agressor, já que ele tem de pagar, vamos supor que ele tem de pagar aí o SUAS, né, pelo dia de regresso. Ele pode ser preso se não cumprir a medida protetiva de urgência do auxílio aluguel? Então, vamos supor que o juiz, ao invés de acionar assistência social, vai direto no cara. Auxílio aluguel, meu irmão, paga aí. E o cara não paga podendo pagar. Ele não paga de forma injustificada. Será que ele pode ser preso? Medida protetiva de urgência, descumprimento. E aí? De novo, vou dar a minha opinião. Entendo que não. Por quê? Porque a responsabilidade por esse pagamento determinado pelo juiz é do Sistema Único de Assistência Social. Não é do agressor. O agressor vai ser acionado pelo SUAS no direito de regresso. E isso não é descumprimento de medida protetiva de urgência. Primeiro argumento é esse. Segundo argumento. Essa medida protetiva, ela está no 23 e não no 22. No 22 está escrito medida protetiva de urgência que obriga o agressor. Essa sim pode levar o cara para prisão preventiva pelo descumprimento, 313, ou pelo próprio crime de descumprimento de medida protetiva do 24A. Então acredito que o flagrante pelo 24A ou a preventiva pelo 313 só tem lugar no caso do descumprimento do 22 e não do 23. E é no 23 que está o tal do auxílio aluguel, tá bom? Então eu entendo, estou me posicionando, tá? Posso estar equivocado, mas já estou tentando entrar em campo aqui para dar uma resposta para vocês. Me parece lógico que não pode haver prisão em decorrência dessa nova regra. Pela topografia da norma, artigo 23 e não 22, entendo que essa medida protetiva não obriga o agressor. Se fosse interesse do parlamento que essa medida protetiva obrigasse o agressor, isso teria que ser colocado no 22. Nem falava em assistência social.
nem chamava de auxílio aluguel. Veja, auxílio é uma terminologia assistencialista, tá bom? Então aqui eu não iria com tanta sede ao pote assim, tá bom? Não iria. Aproveitando, pessoal, que a gente está aqui conversando sobre prisão na Lei Maria da Penha, tá? Quero convidá-los e convidá-las aí para o lançamento da segunda edição do meu livro de prisão junto com a professora Gabriela Marques, a Gabi aqui, ó, tá? Segunda edição do nosso livro, a primeira esgotou, sucesso absoluto, a gente atualizou demais aqui, teve um trabalho desgramado para colocar, inclusive, novas hipóteses de prisão criadas pela jurisprudência, tá? É uma bucha isso aqui, o nosso lançamento vai ser no dia 3 de outubro, 18h30, na Martins Fontes, ali da Paulista, tá? Então, quem quiser aparecer para dar um abraço, pegar um autógrafo, vai ser muito legal conhecê-las e conhecê-los pessoalmente no lançamento da segunda edição do nosso livro de prisão, tá? Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão domiciliar, prisão por alimentos, prisão de parlamentares, prisão penal, prisão em período eleitoral, prisão especial, prisão por extradição, prisão na Lei Maria da Penha e prisão de advogado, tá bom? Muito bem, então tá aqui tudo que é prisão que você advogado vai ganhar dinheiro com honorários de habeas corpus, toda a instrução tá aqui no nosso manual prático. Manual prático de prisão da editora Revista dos Tribunais, tá bom? Com visual law, uns fluxogramas lindos, bonitinhos aqui, com QR Code para acessar um monte de coisa legal. Enfim, trabalho bem bacana aí, meu e da Gabi. Nossa segunda edição do livro de prisão, estão todos convidados, tá bom? Tá lá no site da RT, mas vamos ver aí se a gente faz alguma ação bacana para vocês nas nossas redes sociais. Prof. Gabriela Marques, prof.ivan Marques, sobre o nosso livro de prisão. Até o dia do lançamento a gente vai fazer muita coisa legal aí sobre o nosso livro, tá bom? Muito bem, então deixa eu ver se a gente matou aqui a medida protetiva de urgência. Sim. Então tá aqui os nossos contatos, caso você esteja assistindo essa aula aqui no meu canal do YouTube, não tem os meus contatos ainda, tá? Meu Instagram tá lá, prof.ivanmarques, meu canal do Telegram, Prof. Ivan Marques, e o meu canal do YouTube, Ivan Luiz Marques, tá bom? Então tá aqui as minhas redes sociais, onde você me encontra, tá? Estamos aqui nesses canais. Todos estão convidados, sempre muito conteúdo, tá? Mas agora que eu tô, vamos dizer assim, bem empolgado para dar um upgrade aí nesses meus canais, nas minhas redes sociais, tá bom? Qualquer novidade que apareça, eu volto aqui, dou essas aulinhas rapidinhas para vocês, tentando adivinhar o que vai cair na prova e já passando para vocês as respostas. Lei Maria da Penha, sempre um tema espetacular para a gente trabalhar. Deixar de novo aí para vocês os nossos contatos, tá? Para todo mundo. E claro, de novo, convidá-los para o lançamento do nosso livro Manual Prático de Prisão, segunda edição, editora Revista dos Tribunais. Meu e da professora Gabriela Marques, tá bom? É isso, gente. Obrigado pela presença, pelo carinho. Nos vemos numa próxima aula, se Deus quiser, em mais novidades. Criminologia, direito penal, processo penal, leis penais especiais, tudo que rola aí nos concursos na OAB, a gente apresenta aqui para você no meu canal. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.